Capítulo 721, Grande Fortaleza 1. Já que Kila continuava sendo inútil, Morok se levantou e conjurou seu feitiço mago de guerra de nível 5 mais forte, Roda do Destino. Normalmente, ele tinha uma área de efeito muito grande para ser usada em um espaço fechado, mas a sala de manutenção do reator era grande o suficiente para acomodar 2 desses feitiços. 4 anéis, cada um feito de uma energia elemental diferente e do tamanho de uma roda gigante, cercavam o reator. Normalmente haveria 5 deles, mas sem terra para manipular, essa parte do feitiço era apenas um desperdício de mana. Os 4 anéis atacaram a estrutura em turnos. Escuridão primeiro para enfraquecer a estrutura e todos os feitiços com que estava imbuída, depois disparar para aquecer o reator até que suas partes de metal fiquem incandescentes. Em seguida, seguiu o anel de água, para infligir um poderoso choque térmico e encharcar o inimigo na água, de modo que o anel de relâmpago que se seguiu pudesse vazar por todas as fendas que os ataques anteriores haviam aberto. Vários cristais de mana explodiram e as luzes na sala piscaram enquanto o feitiço martelava implacavelmente o reator de mana, quase causando um ataque cardíaco em Kila, agora acordada. O que você está fazendo, seu idiota? Se você destruir o mecanismo de abertura, nunca pararemos o reator a tempo, ela disse. O que agora? Morok dissipou a roda com um aceno de mão. Você não pode ver a escotilha na foto? Ela bateu o livro embaixo do nariz dele. Não temos chance de destruir o reator de mana com feitiços normais. Pelo amor dos deuses, como você pode pensar que algo feito para conter mana infinita pode ser prejudicado por mana? Agora que você apontou isso, explica por que minha estratégia não foi muito eficaz no andar de baixo, mas aqui a blindagem é mais leve. Não importa o quão resistente seja uma barragem, basta um estalo para derrubá-la, Morok citou seu sábio pai. Sim, uma pena que estamos na frente da represa. Tenho certeza de que Lilith pediu a você para encontrar uma maneira de desligá-la, não explodir todos nós na maior conflagração que Mogar já viu. Que parte de mana infinita não está claro para você? Tudo bem, cabeçuda. Então qual é o seu plano brilhante? Morok acreditava firmemente que o ataque era a melhor defesa, especialmente quando não havia nada que você pudesse dizer para parecer menos idiota. Para abastecer o reator, os Odi precisam jogar criaturas vivas naquela escotilha, está claro? Ela perguntou e Morok acenou para que ela continuasse. Então, se enganarmos o sistema fazendo acreditar que é hora de recarregar, mas jogarmos dentro de algo difícil de digerir em vez de carne fresca, as medidas de segurança embutidas irão parar seu funcionamento. Duvido que o Odi planejasse morrer na primeira operação incorreta e, uma vez que o reator é poderoso o suficiente para explodir seu caminho para a superfície, deve haver um botão de pânico ou algo assim. Nós só precisamos acioná-lo. Kila caminhou até o reator de mana e começou a comparar a imagem com a coisa real à sua frente. Ela levou apenas um aceno de mão para se livrar da camada de gelo que cobria o console e os vários monitores. Bom trabalho, idiota. A maioria deles está quebrada. Ela disse enquanto usava magia de água e ar para secar tudo, na esperança de que pelo menos alguns deles voltassem a funcionar. Quem se importa? Não é como se algum de nós pudesse ler aquele jargão. Morok agia duro, mas estava começando a perceber por que seu pai se recusou a despertá-lo até que o jovem tirânico aprendesse a pensar mais com seus 2 cérebros e menos com seus 2 punhos. Sim, mas pelo menos poderíamos ter olhado a porra das imagens. Kila o teria esfaqueado até a morte se o Odi não tivesse tirado tudo dela, exceto sua armadura Skinwalker. E não por falta de tentativa. Mesmo o nível de força de um golem era inútil contra um artefato capaz de mudar do estado sólido para o líquido da vontade e que apenas respondia ao seu mestre. Foi a razão pela qual Glória foi escolhida como cobaia, usando um espécime inferior para verificar se a armadura Skinwalker interferiria no processo de troca de corpos antes de tentarem sua obra-prima, Kila. Com seu corpo esguio e seu domínio da magia da luz, ela era a coisa mais próxima de um Odin que eles poderiam obter.
No entanto, agora essa mesma semelhança estava trabalhando contra eles. Ok, não consigo ler as palavras acima de nenhum desses botões, mas a julgar pelo seu posicionamento, posso adivinhar o que eles fazem. Acho que posso abrir a escotilha, mas isso não nos levaria a lugar nenhum, ela disse. Por quê? Morrow perguntou. Porque embora eu possa abri-lo, o sistema tem um acesso duplo para evitar vazamentos de energia. Primeiro, ele se abre do nosso lado, depois temos que jogar algo dentro, e só então a escotilha se fecha do nosso lado e deixa cair a carga no reator. Bem, com a escotilha aberta, um feitiço bem colocado poderia quebrar a porta interna e leve todos nós para a superfície. Kila o interrompeu. Precisamos de alguém para se sacrificar, colocá-los na escotilha, talvez carregados com todas as ferramentas alquímicas que pudermos encontrar, para que assim que os soltarmos dentro do reator, eles possam se detonar enquanto o sistema é selado e ativar o sistema à prova de falhas. Sim, 2 problemas. 1, eu não vou pular. Segundo, nós não temos nenhuma ferramenta alquímica. Senhor Pele Azul me apalpou para sempre. Não tenho mais nada, ele não me apalpou. Kila realmente esperava que o que o Odin tivesse feito fosse apenas uma revista corporal. Graças a Lith, a armadura a protegeu de qualquer sondagem e exame corporal. Claro, querida. O bastardo foi tão meticuloso comigo que quase esperei que ele me chamasse para sair. Morrow zumbou. De volta aos negócios, como podemos parar isso? Kila olhou para Morrow, calculando suas chances de jogá-lo pela escotilha. Na pior das hipóteses, não ajudaria Lith, mas ela ainda assim se livraria dele. No entanto, ela estava ciente de que alguns golems ainda podiam estar à solta e ela não podia se dar ao luxo de se distrair. Precisamos capturar um golem ou Gaku. Aquela vadia nos traiu. Então, no meu livro, ela é dispensável. Kila respondeu. Para ser justo, Gaku não traiu ninguém. Assim como Kila na academia, ela havia sido escravizada. O Odi alterou permanentemente sua força vital, tornando o item escravo impossível de remover sem matá-la. Não podemos simplesmente colocar alguns assistentes dentro e ver como vai? Eles são presas muito mais fáceis. Morrow propôs. Sim, poderíamos, mas ainda precisamos de algo para detonar dentro, caso contrário, apenas adicionaríamos novo combustível ao reator. A resposta de Kila chocou o tirânico. Ele estava apenas brincando com ela, nunca esperando que ela realmente concordasse com um plano tão cruel. Kila sentia repulsa por sua própria fraqueza tanto quanto pela de seus colegas. As vidas de sua irmã e seu melhor amigo estavam em jogo. Para ela, um par de idiotas errantes agora era um pequeno preço a pagar para salvar suas vidas. Lith se levantou, observando o riso caminhando em sua direção. A matriz vontade de Deus se foi e está pronto para ser ativado novamente a qualquer momento. Ao contrário de Gira, Riso era um mestre espadachim. Com seu corpo forte e o poder dos elementos percorrendo seu corpo, ele tinha certeza de ser capaz de cuidar de Lith. Capítulo 722, Grande Fortaleza 2. Riso era quem ia usar o corpo de Plória. O outro Odi pode considerá-la feia devido à sua altura e força, mas para uma lutadora, ela era simplesmente perfeita. Afaste-se do meu corpo, garoto. Odiaria que minha nova forma fosse contaminada pelo sangue de uma fera imunda. Os movimentos de Riso eram calmos e controlados enquanto apontava sua espada contra Lith como um desafio. Foda-se, Lith respondeu, desencadeando todos os feitiços que mantinha prontos para Gira. Os dois homens não entenderam as palavras um do outro, mas seus rostos falavam muito. O de Riso era cheio de orgulho e desprezo, ao passo que o de Lith transbordava de raiva desenfreada e intenção de matar. 2 mãos feitas de raios vivos, cada um do tamanho de uma pessoa, agarraram Odi enquanto um jato de chamas negras perfurava seu peito. Os feitiços de nível 5 de Lith, Pôr do Sol Final e Aperto da Morte, acertaram Riso sem sucesso. O mestre espadachim riu enquanto ativava o encantamento de sua armadura da grande fortaleza. Ao impregná-lo de mana, ele gerou uma barreira de energia que bloqueou os ataques recebidos.
Sua limitação era que ele exigia muita mana para proteger seu mestre de tais feitiços prolongados e poderosos, mas mana não era um problema para Rizzo. O reator fez dela a defesa absoluta, sem pontos fracos. Nada mal, garoto. Queria ter uma carne decente para um churrasco. Suas chamas fazem de você uma péssima desculpa de mago, mas um excelente fogão. Rizzo riu, mostrando a um monstro que um verdadeiro nobre não precisamos que a vontade de Deus prevalecesse. Solos rapidamente analisou a armadura e deu a Lith os resultados de suas observações. Consequentemente, aquela armadura é quase perfeita, ela pensou. Obrigado, Solos. É exatamente como eu previ. Esse cara é apenas um idiota que usa uma ferramenta sem ter ideia de como ela funciona. Vamos lhe dar uma lição. Lith respondeu. Gira tinha sido um oponente difícil e Rizzo parecia ser ainda pior, mas Lith não se importava com ele. Depois de assistir Yondra morrer entre seus braços, depois de ver Gloria sendo torturada, ele podia sentir algo se contorcendo dentro de si, tentando escapar. Ele podia sentir isso no ruído surdo da terra ao seu redor, no calor anormal do ar na sala. Ardendo dentro dele havia uma chama negra nascida da força e da vontade que por algum motivo não conseguia encontrar seu caminho para fora. O Odi havia recebido muito de Lith. A ideia de ser capaz de pôr fim a toda a sua raça, matando aqueles que estavam à sua frente, foi a melhor retribuição que ele poderia pensar. Lith moveu seus feitiços, fazendo-os flanquear Rizzo e deixando sua frente exposta antes de lançar um rio de chamas de origem que começou a atacar mais do que apenas a barreira, atingindo seu próprio encantamento. Chamas de origem? Gauna, parece que temos uma fornalha ambulante. Rizzo riu novamente, mas a risada morreu quando ele percebeu que as chamas não tinham fim. Lith continuou inspirando e expirando o mais rápido que podia, acumulando mais chamas azuis do que antes. Deve ser um monstro, não uma besta imperador. Apenas monstros são loucos o suficiente para desperdiçar sua força, assim Rizzo disse. A primeira onda não afetou sua barreira. O segundo e o terceiro também não surtiram efeito, mas do quarto em diante ele sentiu que algo estava errado. Não importa quanta água mágica ele usasse para resfriar o ar ao redor, Rizzo se sentia queimando. Seu idiota! Gauna gritou dentro de sua cabeça. Nossos corpos foram modificados para suportar mana infinito, não sua armadura. Os Odin não tinham o conceito de pseudonúcleo, mas aprenderam por experiência própria que não havia nenhum objeto encantado capaz de canalizar mana perfeitamente, nem mesmo aqueles feitos de adamantio. Isso não era por causa de um defeito de metal, mas devido ao pseudonúcleo trabalhado ser incapaz de processar o fluxo constante de energia. Um pseudonúcleo era como um núcleo de mana. Se abusado, ele se sobrecarregaria e explodiria. Ao contrário de um ser vivo, porém, não havia risco de nascer uma abominação, apenas de lixo. Lith tinha mirado primeiro na armadura, para retirar a seu vaidoso oponente uma vantagem que nos últimos estágios da luta, quando os dois estavam exaustos, poderia ter sido decisiva. Agora, em vez disso, o pseudonúcleo da armadura da grande fortaleza já estava à beira do colapso, antes mesmo de a luta começar. Enquanto Gauna o amaldiçoava por sua incompetência no manuseio de sua obra-prima, Rizzo finalmente ativou a vontade de Deus. Infelizmente, era tarde demais. Os dois feitiços de Lith, suas chamas e a poderosa explosão que atingiu as costas de Rizzo foram o último prego no caixão da armadura antiga. Mesmo que ela ainda estivesse chocada e traumatizada com os eventos recentes, Gloria se recusou a ser apenas uma espectadora. Enquanto Lith martelava a barreira, ela cuidava da máquina de troca de corpos. Incontáveis lâminas feitas de gelo, fogo e terra haviam cortado todo o dispositivo em pedaços não maiores do que uma xícara de chá. Primeiro, ela descartou a mesa de pedra para fazer suas armas, depois cortou todos os cabos à vista e, finalmente, atingiu os cristais de mana protuberantes, certificando-se de que seu oponente os protegeria da conflagração com os seus próprios corpo. De repente, a armadura da grande fortaleza era apenas um pedaço pesado de metal, não oferecendo mais proteção para a cabeça e os braços expostos de Rizzo devido ao colapso de seu campo de energia.
Para adicionar insulto à injúria, o Odin descobriu que nem mesmo a vontade de Deus poderia fazer algo contra as chamas de Lilith. A matriz tinha acabado de ser criada, mas as chamas azuis já estavam consumindo toda a sua estrutura, reduzindo muito sua eficácia. Rizzo poderia ligá-lo e desligá-lo para reiniciá-lo novamente, mas dessa forma nada impediria as chamas de transformá-lo em carvão. Vou procurar um golem, fique aqui e não toque em nada. Depois de algumas tentativas, Kila já havia entendido os comandos básicos do reator de mana. Seu problema ainda era o mesmo. Ela precisava de um sacrifício carregado com poder de fogo suficiente para danificar o mecanismo interno do reator, mas sem danificar sua estrutura externa. Um golem era a sua melhor aposta. Durante sua prisão, ela teve todo o tempo de que precisava para pensar em como derrubá-los e acabou chegando sua própria estupidez por não perceber isso antes. Yondra estava certa desde o início, lutar era um movimento errado para Kila. Tem certeza de que não precisa de guarda-costas? Essas coisas são nojentas, Morok perguntou. Com certeza. Eu posso precisar da sua ajuda para movê-los. No entanto, Kila desceu as escadas, fazendo o máximo de barulho que podia. Ela não tinha ideia de onde as construções poderiam estar escondidas, mas ela tinha certeza que o Odin tinha que mantê-los perto. Eles haviam mostrado a ela várias vezes que sem a matriz de teleporte dos golems, eles eram incapazes de usar magia dimensional. Uma vez de volta à sala do reator inferior, ela usou seus feitiços para escanear as paredes e procurar por arranjos de recarga. Seus esforços acionaram um mecanismo oculto que liberou os 2 últimos golems. O resto foi destruído, razão pela qual os Odin ordenaram que permanecessem escondidos. Continua no próximo vídeo.